Este é mais um programa Anatomia do Poder, que há 13 anos e 4 meses vai ao lar de todos os lares de todos os estados do Brasil, porque a Rede FIDA, nos 26 estados no Distrito Federal, mantém seus postos de transmissão e temos já 13 anos e 4 meses em que estudamos o poder através daqueles que detêm o poder, seja político, universitário, acadêmico, esportivo, cultural, enfim, para que os senhores conheçam aqueles que estão no comando da nação. Hoje tenho aqui o grande privilégio de ter o secretário de Infraestrutura e Obras do município de São Paulo. Todos sabem que o município de São Paulo, em nível de PIB, de população, tem um PIB maior e uma população também semelhante, quando não superior, a mais de 50% dos países. E a cidade de São Paulo é, portanto, uma população maior que, por exemplo, a cidade de o país Portugal, que nos descobriu, que tem uma população menor do que São Paulo. E essa é a razão da importância da Secretaria de Infraestrutura. Eu vou de início já, senhor secretário, colocar uma questão que eu tenho sentido na sua secretaria, a revitalização do centro histórico de São Paulo. Todos os seus telespectadores sabem que o Brasil tem o tamanho que tem, nós temos a dimensão que temos, que desta cidade saiu os bandeirantes que deram ao Brasil 50% do seu território. O Tratado de Tordesilhas dava metade do Brasil para Portugal e a outra para a Espanha. Os bandeirantes conquistaram, e no Tratado de Madrid, em 1750, nós tivemos essa dimensão do território brasileiro. É dessa cidade em que o nosso secretário é secretário de Infraestrutura de Obras, é que saiu metade do país. Senhor secretário, um grande prazer de tê-lo. Eu gostaria já, essa primeira questão, que o senhor falasse sobre ela. Professor Ives, antes de tudo, dar boa noite aos telespectadores, dizer que o privilégio é todo meu poder estar com o senhor aqui nesse programa. Não sabia que já todo esse tempo, parabéns. E falar um pouquinho do centro de São Paulo, é um orgulho aqui para a gestão do prefeito Ricardo Nunes. Nós, que somos mais antigos, né, tivemos o prazer de pegar um centro mais dinâmico, mais cheio, e ao longo dos anos a gente teve essa situação da degradação do centro por inúmeros fatores, o deslocamento do centro, né, ali para a região da Avenida Paulista e depois, posteriormente, para a região ali da Berrini, e o comércio eletrônico, as opções dos shoppings, isso causou um gradativo esvaziamento do centro. Mas lá em 2021, com a eleição do prefeito Bruno Covas, depois do seu falecimento e a vinda do prefeito Ricardo Nunes como o prefeito da cidade, uma das prioridades foi a retomada do nosso centro. E como se vinha pedindo há muito tempo, essa ação tinha que ser intersecretarial, com a participação de diversas secretarias, com ações que envolvessem tanto a questão da renovação da infraestrutura, mas também a questão social dos nossos moradores de rua e também a questão da reocupação do centro. Então, hoje, mais afeita a nossa secretaria, a gente tem as obras dos calçadões, do Triângulo Histórico, o calçadão do Quadrilátero República, que nós acabamos de assinar essa semana a ordem de serviço, a do calçadão do Triângulo Histórico a gente já vem refazendo. Nós revitalizamos o viaduto Santa Ifigênia, uma obra muito bonita de recuperação histórica. Vamos ainda esse ano a publicar a licitação do viaduto do Chá, de remodelagem da Praça do Patriarca e do calçamento em torno do viaduto do Chá, e as outras ações de outras secretarias, né? Hoje nós temos o programa Todos pelo Centro, que dá incentivos fiscais para quem quer investir no centro. Temos vários projetos de retrofit, vários projetos em que a prefeitura aporta algum dinheiro, principalmente quando são habitações de interesse social, e também
a questão dos moradores de rua no centro, com ações de assistência social. A gente viu o que aconteceu recentemente ali na Cracolândia, o esvaziamento gradativo da Cracolândia, mas sempre acompanhado pelo atendimento social e por encaminhamento dessas pessoas drogaditas para os centros de recuperação. O secretário, é, eu sou do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Há muito tempo fui vice-presidente do Instituto da Academia Paulista de Letras, que também está no centro da Academia Paulista. Fui presidente, que também está no Largo do Orochi, no centro da cidade. Mas nessa reformulação dos calçadões, os senhores parecem que estão encontrando muitos, digamos, arqueologicamente, parte da história do São Paulo está, de certa forma, estavam debaixo dos calçadões, não é? Que, de rigor, é exatamente onde os senhores recuperaram de Santa Efigênia, e São Paulo nasce em 1954, 1554, com aquela missa Manuel de Paiva, com José da Anchieta, mas do outro lado, onde está o viaduto Une, estavam outras tribos, e se não fosse Tiborés, até em 1560, nós tivemos dificuldades de manter a cidade de São Paulo, essa briga entre indígenas. E os senhores estão recuperando arqueologicamente. Eu gostaria que falasse um pouco sobre isso que está sendo encontrado no momento que os senhores estão recuperando os calçadões. É verdade, professor. E era uma situação prevista, tanto que o contrato aqui do calçadão, uma coisa que é importante a gente dizer, né? Que para as pessoas que passam aqui no centro, elas veem principalmente o resultado final, que é o piso de concreto, né? Então, uma grande polêmica na substituição das pedras portuguesas por piso de concreto. Isso foi feito em função do tráfego que a gente tem em cima do piso, a dificuldade de mobilidade. As pedras portuguesas são realmente muito bonitas, elas vão permanecer em outros pontos de São Paulo, mas elas facilitam a forma, né? Ela começa a ceder e trazer uma ondulação muito grande no piso, que dificulta o tráfego, principalmente das pessoas com problema de mobilidade. Então, a substituição do piso com esse motivo, mas, em paralelo, vem sendo feito toda a reconstituição de rede de drenagem, organização das tubulações da Enel, da Sabesp, para que a gente tenha as condições mais adequadas de manutenção. E agora também toda uma recomposição arbórea aqui no trecho central, totens turísticos, iluminação dos prédios, iluminação cênica dos prédios históricos, então várias ações. E paralelo a isso, o centro histórico, como a gente está dizendo, né, evidentemente que durante essas escavações para a reorganização das redes, se esperava que se encontrassem, né, situações de outras épocas, né, objetos, trilhos de bonde, como a gente tem encontrado. Então, o contrato já previa um acompanhamento arqueológico. E a gente tem hoje uns 4, 5 sites que foram encontrados vestígios de outras épocas, fundações de residências, de prédios antigos, e nesses momentos a gente tem que isolar aquele canteiro e consultar a IFAM, Compresp, para ou fazer um mapeamento, né, para que a gente tenha o registro histórico, ou como vai ser feito aqui perto da nossa secretaria, na 15 de novembro, onde se encontrou um único exemplar, né, de trilhos curvos. Então, ali está se fazendo um projeto para que a gente preserve essa memória, se coloque ali, que as pessoas possam visualizar ao longo do tempo esse achado que foi feito. Então, um cuidado muito grande em preservar a nossa história. Então, na verdade, nós temos uma recuperação da infraestrutura da cidade, é, porque ela foi desgastada com o tempo. Essa tem sido, digamos, a grande função da Secretaria da Infraestrutura, é recuperar tudo aquilo que está desgastado, né, na infraestrutura da cidade. Exatamente, professor. É uma das preocupações que temos tendo, então, esse resgate do
do nosso centro, uma situação bastante importante. Hoje, a gente já tem o retorno, né, de vários comerciantes aqui para a região, o aparecimento de moradias de interesse social e de moradias, empreendimentos até de um padrão melhor, uma retomada efetiva do centro. Mas na secretaria também a gente deu andamento e deu velocidade a um programa importante de recuperação da infraestrutura da cidade, que são os nossos pontes e viadutos. Pontes, viadutos, passarelas, os nossos túneis. Então, a população deve estar vendo, e às vezes com algum transtorno, porque são obras que se prolongam no tempo, porque a gente passou muito tempo sem uma manutenção adequada. Então, estruturas da década de 40, de 50, que estão sendo feitas as manutenções agora, mas é importante, porque é um patrimônio da cidade, os cidadãos contribuíram com seus impostos para que elas fossem construídas, e agora a gente está tendo que fazer um trabalho bastante extenso de recuperação dessas estruturas, para que a gente daí, né, não deixe mais que elas se desgastem e torne essas manutenções mais fáceis. Secretário, é um trabalho admirável. Nós estamos acompanhando, eu pessoalmente, que nasci em São Paulo em 1935, conheci muito daquele São Paulo antigo. Nós íamos tranquilamente para a cidade sem... O centro da cidade era atração de todos que moravam nos bairros, etc. Senhor secretário, nós vamos agora aos nossos comerciais, voltamos em seguida para continuar falando sobre São Paulo. Damos continuidade ao nosso programa hoje com o secretário Marcos Monteiro, que está fazendo a revitalização da cidade de São Paulo, recuperando, inclusive, até estruturas arqueológicas que fazem parte da nossa história. Estamos falando sobre o trabalho que ele está fazendo. Mas como eu faço em todos os nossos programas, quero oferecer e vou mandar-lhe, senhor secretário, aí para o seu gabinete, 30 anos da Constituição. São mais ou menos 30 autores que escreveram. Eu fui o coordenador, acompanhado do Luiz Flora e do Ney Prado, que são meus conselheiros também, Conselho Superior. E temos assim, por exemplo, o próprio presidente Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, escreve sobre os 30 anos, porque ele é professor também, como eu sou, de Direito Constitucional. Eu lhe mando entregar aí no seu gabinete amanhã. Muito obrigado, professor. Senhor secretário, mas continuando a conversar, agora, esse benefício social que muito se discute aqui em São Paulo, das obras de drenagem, especialmente em locais de risco, para as moradias, tem sido uma preocupação da sua secretaria. Gostaria que, como o nosso programa é um programa para o Brasil inteiro, o senhor falasse um pouco, porque tem-se a impressão que os senhores estão num trabalho pioneiro em termos de estrutura municipal, de governo municipal, e que poderia ser, inclusive, também um modelo a ser seguido por outras cidades do Brasil. Se o senhor pudesse falar sobre isso, para os nossos telespectadores seria muito interessante. Professor, eu tenho um orgulho muito grande aqui na secretaria, que é a equipe técnica que a gente tem aqui. Nós, quando eu cheguei lá no início de 2021, com o prefeito Bruno Covas, com o prefeito Ricardo Nunes, a gente tem por obrigação conhecer melhor a estrutura da secretaria, e o que eu encontrei foram trabalhos técnicos muito bons, já sendo desenvolvidos, e acho que outra obrigação que nós, como gestores públicos, temos é ouvir esses técnicos. Como eu comentei, um trabalho muito bem estruturado. No caso da drenagem da cidade, um trabalho conjunto com a Fundação do Centro Tecnológico de Hidráulica da USP, com os cadernos de drenagem, os cadernos de bacias. Nós tivemos o prazer de implantar agora na cidade, lá em 2022, e editar o primeiro plano de diretor de drenagem, onde a gente pegou as várias obras propostas nos cadernos de bacia, os cadernos que estudam cada uma das bacias hidrográficas da cidade e propõem soluções. No plano diretor de drenagem, a gente prioriza essas obras,
porque a gente tem que prestar satisfação para a sociedade como que a gente ordena a sequência de obras para não sobrar dúvidas que essa ordenação possui uma base técnica. Então, critérios como a vulnerabilidade das pessoas, o número de pessoas atingidas, a mancha de alagamento que é reduzida com cada uma dessas obras, e dessa forma a gente conseguiu, dentro do plano diretor de drenagem, organizar e ordenar a execução dessas obras. É um trabalho realmente bastante extenso. São Paulo, como o senhor bem conhece, cortada de córregos e de rios por todos os lados, uma cidade muito impermeabilizada. Nos últimos anos, a gente tem tido, né, cada vez mais eventos climáticos mais extremos, e é isso, esse trabalho que é feito, né, aqui na Secretaria, da gente estudar essas situações. Nós, no início da gestão, estávamos em pandemia, tivemos uma atuação bastante grande em algumas obras emergenciais, e obras emergenciais para conter margens de córrego que estavam deslizando, elevando as residências, em margens em encostas de morro, né, que estavam deslizando ou com risco de deslizar e poderiam levar à morte inúmeras pessoas. E agora, né, com todo esse planejamento que a gente está fazendo, tanto da drenagem quanto nas áreas de risco da cidade, a gente conseguiu reduzir substancialmente a necessidade das obras emergenciais e entrar num trabalho muito maior de planejamento, seguindo o planejamento estruturado. Agora, senhor secretário, um aspecto interessante, eu tenho, inclusive até em conversa com minha filha, que é sua companheira de secretarias, o que o senhor tem também trabalhado numa realidade que no meu tempo era normal. Quer dizer, eu me formei em 58 em Direito. Naquela época, eram três as carreiras consideradas realmente universitárias: de médico, advogado e engenheiro civil. Todos queriam ser ou engenheiro civil, ou médico, ou advogado. Todas as outras carreiras universitárias eram consideradas, na época, estou falando na década de 50, de menor importância. Hoje, nós vemos que no campo da engenharia se abriram tantos campos a serem explorados que fala-se pouco da engenharia civil. E tenho visto que o senhor tem lutado para trazer de novo jovens para a engenharia civil. Queria que o senhor falasse um pouco sobre essa luta de fazer os jovens interessados, porque é importantíssimo. A engenharia civil é que dá o perfil de todas as cidades em todas as partes do mundo. Não é? Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso. Professor, obrigado por essa oportunidade de falar sobre esse assunto. Realmente é uma preocupação que nós temos, não na Secretaria, mas em todo o setor. A gente é convidado para diversos eventos, e uma das grandes preocupações hoje na construção civil é a falta de mão de obra, não só de engenheiros, mas também de operários para a construção civil. Então, outro dia eu estive num evento mais voltado a projetistas, em que estava se falando de uma ação necessária nas universidades de incentivar aqueles alunos, né, a escolherem a engenharia civil e prosseguirem na área. E eu dou aula também numa universidade, na Escola de Engenharia Mauá, há 28 anos, e o que a gente vem notando é que, na verdade, o que está acontecendo hoje, no caso dos engenheiros, é que eles nem chegam, nem escolhem o curso de engenharia, seja civil ou seja outra especialidade. Eles têm sido levados para outras áreas. Eu cheguei a ter turmas de 120 alunos, hoje a turma é de 30 alunos. Então, essa preocupação realmente de detectar por que o jovem hoje em dia, e a gente sabe que tem outras áreas, principalmente na área de tecnologia de informação, mais atrativas para o jovem hoje, mas como o senhor falou, um país que não consegue cuidar da sua infraestrutura, ele não consegue ter um crescimento sustentável. Então, isso a gente tem conversado, sim, com as entidades
de classe da engenharia civil. Outros dias estive com o Ramalho da construção, ele está fazendo um trabalho importante também para trazer mais mulheres para a construção civil, tanto como na montagem de novas empresas empreiteiras, como para trabalharem efetivamente dentro dos canteiros. Então, o que a gente precisa é mostrar a importância, né, e os atrativos da área da construção civil e as oportunidades de emprego que a gente tem na engenharia e o quanto a engenharia é bela, né? Os desafios que ela oferece, as perspectivas que ela oferece, de a gente pegar e construir o Brasil, né? Construir as necessidades, atender às necessidades da população. E é interessante o seguinte, eu ouvia em muitas palestras no Secov, tenho muitos amigos do Secov, essa preocupação de mão de obra na construção civil, onde muitos não querem trabalhar porque podem perder a Bolsa Família, porque também reduz consideravelmente a mão de obra. O Chekhov chegou a fazer uma proposta que era inviável ao presidente, aliás, e fazer com que as pessoas pudessem continuar ganhando Bolsa de Família e trabalhar. Quando a Bolsa Família é para quem não tem emprego. Nós estamos com 7 milhões de famílias recebendo há mais de 10 anos a Bolsa Família e a mão de obra escasseia num setor tão importante. Isso eu acho que é a luta, sua luta no sentido de valorização, de atrair os jovens, atrair mão de obra para a construção civil é muito importante. Nós estamos chegando ao fim do programa. Eu gostaria que o senhor mandasse uma mensagem para esses jovens e para a população de São Paulo e como exemplo para o Brasil. Professor, eu acho que talvez o grande diferencial dessa gestão do prefeito Ricardo Nunes é principalmente a preocupação com a população mais vulnerável. Então, eu tenho tido o prazer, né, de estar numa gestão que efetivamente ela está olhando para as periferias da cidade, melhorando as condições de infraestrutura, melhorando as condições de atendimento educacional. Então, hoje, por exemplo, nós não temos nenhuma criança fora de creche. Foi um ganho, né? A gente ficou muito tempo, chegamos a ter mais de 100 mil crianças fora de creches. Hoje essa fila está zerada. Estamos com projetos importantes de novos céus na cidade, programados 16 novos céus dentro da gestão, novas UPAs, novos hospitais. Então, é uma gestão que tem se diferenciado pelo atendimento da população mais vulnerável. Então, isso é um prazer, a gente saber que estamos num caminho que atende à demanda dessa população mais carente. No caso, secretário, muito obrigado pela sua entrevista e certamente será apreciada por todos aqueles que estão ouvindo no Brasil inteiro, mas realmente eu, que vivo na cidade, sinto aquilo que o senhor disse. Essa melhoria constante no setor de infraestrutura, uma sociedade que está reganhando a história que teve no passado, de onde saiu o Brasil na atual dimensão. E é uma cidade em que eu vivi nos anos 50, e quando estudava na faculdade, quando vinha para o centro da cidade, e vi como houve uma deterioração, e agora os senhores estão conseguindo recuperar. Parabéns, senhor secretário. Mando-lhe um grande abraço e peço que me recomende ao meu amigo também, o prefeito Ricardo Nunes. Perfeito. Foi um prazer, professor. Estamos sempre à disposição. Obrigado pela oportunidade. Senhores telespectadores, espero-os novamente no próximo domingo.